dia! Mais um momento do projeto CEA em Casa. Mas antes, você sabia que a nossa casa, nesse ano de 2020, vem distribuindo uma média de 480 cestas básicas mensais? Se você quer conhecer um pouco desse projeto, vai lá no nosso site www.ceia.org.br ou então visite o nosso Instagram, @ceia_oficial. E agora, com vocês, Davi Pinheiro, com o tema Família, Instrumento de Amor. Queridos irmãos, um prazer imenso de estar de volta aqui na nossa casa, essa casa que nos acolhe sempre da melhor forma possível, trazendo a cada um de nós o que estamos necessitando. Essa casa que tantos amigos fizemos uma verdadeira família em que a cada dia vem preenchendo em nossos corações. Antes de iniciar esse tema, precisamos falar um pouco do homem social, tá? Então, nos socorremos das perguntas que Allan Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos, a pergunta 766, em que ele pergunta: a vida social está em a natureza? E os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias de relação, a vida de relação. E já da pergunta 767, ele fala o seguinte: é contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? E a resposta vem, sem dúvida, pois que, por instinto, o homem busca a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Já na pergunta 769, ele faz outra indagação muito pertinente. Concebe-se que, como o princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza, mas como todos os gostos são também leis naturais, por que do isolamento absoluto seria condenável ao homem se o homem encontra nele satisfação? E os Espíritos respondem: satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, para isso, ele nos dá todo o subsídio para que nós possamos estar nesse convívio social tão importante para todos nós, apesar de nesse período estarmos num isolamento físico, necessário por motivos de saúde pública, mas nós sabemos que a vida social faz parte da lei natural e deve estar presente nas nossas vidas. E qual o papel importante da família exatamente nesse período? Aí podemos entender que a família é um micro-laboratório, é aquele laboratório que prepara todos nós para que possamos ir para o macro-laboratório, ou seja, a sociedade e a família universal. É nesse micro-laboratório que encontramos várias pessoas que muitas vezes são responsáveis por aquilo que nós somos e por aquilo tudo que nós precisamos. Sabemos também que dentro dessas famílias encontramos pessoas em que temos uma afinidade absoluta. Nos conhecemos até pelos olhares, pessoas que para nós são como ídolos, São pessoas que trazem para nós aquele conforto, o entendimento, a calmaria que precisamos. Mas também temos na nossa família pessoas que nós temos dificuldades imensas nessa convivência. Pessoas que trazem para nós aquilo que realmente nós queremos fugir. E por que essas pessoas são importantes então para nós? Em primeiro lugar,
Nós recorremos a Jesus com que ele fala: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho. Então, é nessas oportunidades que temos, junto aos nossos amores e junto àqueles que consideramos ainda um desafeto, mesmo estando ao nosso lado, mesmo fazendo parte da nossa intimidade em família, pessoas que nós não temos nenhuma afinidade, mas esse momento é extremamente necessário para que cada um de nós possa se entender, né? A doutrina espírita, ela traz para nós os entendimentos grandiosos que precisamos, não só nesses momentos, para toda a nossa vida. Vejamos em que a doutrina espírita, ela nos traz como as respostas do que nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos, né? Se devemos temer. Todos os espíritos, quando encarnam, eles estão em busca da própria felicidade. Mas se nós formos procurar em cada um deles vai catalogar a sua felicidade de forma diferente. Tem pessoas que o dinheiro, a fortuna, é a sua felicidade. Para outros, eles têm a fortuna exatamente aquilo que levou-os à derrocada, levou à perdição. Então, eles não catalogam a fortuna como se fosse um benefício. A gente vê que hoje, na fase de hoje mesmo, se a gente for perguntar a algumas crianças, eles vão dizer que essa fase de pandemia, de recolhimento físico, é uma fase extremamente feliz para eles. As crianças que não estão extremamente ligadas aos medos, aos pânicos que essa doença traz a muitos de nós, né? Mas as crianças sentem que nesse período eles têm a família mais reunida. A gente passa a lembrar que não tão há pouco tempo, né? Quantas pessoas, por causa da tecnologia, passavam o dia inteiro fora de casa, quando chegavam em casa, pegavam seus celulares, iam assistir suas séries e pouco conversavam. Pouco tinham acesso até aos próprios filhos, a atenção aos próprios filhos. E foi necessário, né, que essa situação pandêmica viesse para que nós pudéssemos dar valor a muitas coisas que já tínhamos deixado de lado. A gente lembra, né, que não há tão longo tempo que a família fazia um papel muito importante nas vidas de cada um de nós. As pessoas já da década de 60, 70 e 80 conviviam com seus pais e sabiam que do poder, né, pátrio de cada um deles. Acordava de manhã, tinha um bom dia, ao sair de casa, pediam a bênção, aquele amparo, né? O Deus te abençoe dos pais, que faziam como um revestimento do próprio ser para que ele pudesse ir com calma para seus afazeres e com a certeza que voltaria com calma, porque teriam a bênção dos pais. Aí foi passando o tempo, a vida foi ficando mais corrida, né? Essa vida tecnológica, e muitas dessas coisas foram deixadas de lado, inclusive a própria família, né? Então, a família exerce um papel importante nas nossas vidas. Por quê? Porque exatamente é ela que nos prepara para que nós possamos, no mundo afora, na sociedade, né, no relacionamento com as pessoas do modo geral, possamos estar preparados, saber compreender as falhas, saber compreender que cada um tem o seu limite, o seu temperamento. Existem pessoas que a gente considera muitas vezes como aquele verdadeiro mala sem alça, não é isso? Né? Pessoas que chegam, onde chegam, trazem problemas, são pessoas que, por acharem que, por excesso de sinceridade, elas dizem aquilo que vem à boca sem filtrar. Então, são pessoas que trazem dissabores em alguns lugares, mas é necessário que a gente conviva
exatamente com essas diferenças, e principalmente nessas diferenças, é que percebemos o quanto estamos ligados a ela, né? Nós sabemos que o pensamento é criador, e todos nós temos a capacidade de criar para nós aquilo que necessitamos. Mas será que estamos criando? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Né? Então, muitas vezes, é necessário que ocorra um mal, né? Um mal considerado um mal que vai nos trazer alguns dissabores, alguns prejuízos, mas existem também há de considerar a chamada a males que vem para bem. Quantas vezes a gente não precisou de sentir algumas dores para sentir que aquilo que a gente estava fazendo estava errado? A nossa sociedade, a gente sabe, estava um tanto enferma. Pessoas sem paciência, pessoas sem o mínimo respeito uns com as outras, sem empatia. Então, é necessário que algumas coisas aconteçam para que a gente possa enxergar numa visão mais ampla, né? Quantos de nós já não dávamos importância àqueles minutos que estavam junto com os nossos amores e nossos lares? Quantos de nós não ficávamos, não almoçávamos mais à mesa junto com os nossos amores? Quantos de nós não conversavam mais? E é necessário aí que a gente fique recluso, convivendo um com os outros, para que a gente possa enxergar a importância desse carinho, desse estreitamento, né? Hoje, pelo problema da pandemia, nós estamos evitando exatamente os cumprimentos mais afetuosos, ainda mais do brasileiro, que é muito chegado a esses cumprimentos, os abraços, os beijos, né? Essa troca de energia tão importante para cada um de nós. Só que na rua a gente não pode mais fazer isso, mas dentro de casa, com os nossos amores, a gente ainda pode. E por que não praticar? Por que não levar a exatamente esse período em que estamos numa situação diferente? Para uns será um marco, né? Um marco de antes e depois da pandemia, aproveitar para uma transformação. Não adianta a gente ficar em casa com os medos, com os pânicos, com os nervosismos, com falta de caridade, né? Sem pensar no próximo. Todos nós somos importantes nessa engrenagem. E é nesse período em que muitas pessoas estão exatamente se confraternizando, fazendo parte dessa grande família universal. Pessoas aprendendo a dividir, pessoas, mesmo que de forma ainda parca, né? As pessoas já estão disponibilizando um pouco de si, doando um pouco de alimento para aqueles que ainda estão com uma certa dificuldade de obter exatamente esses meios necessários. Agora, uma coisa tão importante, né, quanto os alimentos materiais, a comida que todos nós necessitamos, tem aquele alimento do afeto, aquele que hoje a tecnologia nos permite uma ligação por vídeo, né? Até para mais de uma pessoa, a gente cumprimentar, estar sempre passando uma boa energia, recebendo mensagens boas e repassando essas mensagens boas para aquelas pessoas que a gente sabe que estão precisando. Quantas pessoas, apesar, né, da vida social ser necessária e viver numa vida social, nós sabemos que tem muitas pessoas que ainda moram sós. E nesse período de isolamento, né, sentem muito mais essa solidão, sem ter alguém para trocar uma palavra, trocar uma carícia, um olhar, um sorriso. E isso faz parte de um projeto, né, que podemos dizer assim, que nós que acreditamos que Deus, né, um dos atributos mais importantes que eu acredito de Deus é exatamente a sabedoria, a justiça e o amor supremo, né? Se nós
ainda mal, imperfeito como somos, não damos nada de ruim para os nossos filhos, ou procuramos não dar nada de ruim para os nossos filhos, o que Deus, que é todo perfeição, não faria para todos nós? Nós, espíritas, sabemos que nós somos espíritos imortais, nós não morremos, né? O que morre é o corpo físico. E muitas vezes, né, essas pessoas que estão desencarnando neste momento, ou todos nós que estamos passando por esse período nesse momento, não só pedimos para passar, como aceitamos passar por esses momentos de dificuldade. Sabemos também que a cada momento de dificuldade, após a cada momento de dificuldade, há um grande progresso na vida da sociedade, na vida do todo, que é o mais importante, muito mais importante do que a nossa vida individualmente, que é importante que a gente trabalhe nisso para ser uma pessoa melhor, né? Mas o mais importante é o todo. Se todos estivermos bem, todos seremos felizes. Todos nós não estamos à busca da felicidade, né? Todos nós não gostaríamos de ter pelo menos o necessário para o nosso convívio, um convívio pleno e equilibrado. Então, é necessário também que o meu vizinho possa ter, por aquele que eu conheço, o meu irmão, o meu amigo, ou até aquele que eu considero ou me considera desafeto, né? Que ele tenha também. Se todos nós tivermos, os males vão certamente diminuir. A gente não vai dizer que o egoísmo vai acabar de todo, né? Porque ainda somos muito imaturos. Nós ainda estamos passando, né, pela infância espiritual, mas sabemos da importância de cada um detalhe, cada importância dessa troca que devemos ter com cada um dos nossos irmãos, cada um daqueles que fazem parte dessa família universal. Onde nós, ao chegar em casa, cumprindo o seu dever, fazendo tudo o que é necessário para que esteja bem, qual de nós que chega em casa e tem um sono perturbado? Ninguém. A gente tem um sono tranquilo quando a gente consegue cumprir tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado com esse período que estamos passando. Tudo está previsto pelas mãos do Pai. Ele tem grandes coisas preparadas para cada um de nós. Agora, o que nós precisamos saber é o que cada um de nós vai fazer nesse período e após esse período. Se vai utilizar esse período como aprendizado, como reflexão, como crescimento intelectual e espiritual, ou vai usar esse período exatamente para pânico, para medo, para dissabores, revoltas. A opção de cada um de nós. A gente sabe que nós vivemos num mundo de colheita, de plantação, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E às vezes bate alguma dúvida com relação a essa colheita, da justiça dessa colheita. Mas isso não pertence a nós. A questão da justiça está nas mãos de alguém que tem pleno conhecimento total dessa justiça. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Buscar dentro de cada um de nós o melhor. Bons pensamentos, buscar boas vibrações, buscar meditações, buscar subsídios, né? Mesmo que externos, para que nós nos tornemos pessoas mais conhecedoras de nós mesmos, sabendo buscar o melhor através dos pensamentos, através das boas leituras, através dos bons filmes. Então, é uma vibração que pode fazer parte de cada um de nós. E agora, para finalizar, eu vou ler um texto que eu trouxe aqui para nós também, que é para a nossa reflexão.
Esse texto chama-se Mais Além, da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz. Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você estará vendo a vida. Possuir saúde física é ter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude, entretanto é imperioso observar em que zona material está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagem você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção de seus pés, que seus pés vão tomar através dos caminhos. Chico Xavier. Então, irmãos, aproveitemos bem esse período para que possamos estar junto com os nossos familiares, junto desse instrumento maravilhoso que Deus nos deu. Fique com Deus.